Olá, tudo bem com vocês? Hoje, 4 de novembro, vamos falar sobre o Evangelho de João, capítulo 5, versos 28 e 29, onde diz: "Não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão de suas sepulturas. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver, e aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados." Esta semana falamos um pouco sobre o dia de finados e a esperança da vida eterna ao lado de Jesus Cristo pela fé nele. Hoje, o texto fala sobre a vida dos mortos. Sim, aqui é diferente do devocional da terça-feira que falamos sobre a vida espiritual. Aqui estamos falando de vida de verdade, aonde aqueles que já morreram, com o fim das funções vitais do seu corpo, terão então sim, novamente, fôlego de vida e a sua carne física restaurada. Há na Bíblia, e agora nesse ponto, Jesus está falando exatamente de uma promessa que foi feita de que os corpos daquelas pessoas que já morreram levantarão das sepulturas no dia em que acontecerá o julgamento e terão restauradas as suas vidas. Com uma diferença bem importante que deve ser destacada para que não exista nenhuma confusão. Nós receberemos um corpo glorificado, um corpo perfeito, sem dor, sem doença, sem mancha, sem problema. Ou seja, um corpo sem pecado, restaurado pelo próprio Deus. Isso significa que a ressurreição de Jesus foi a primeira e depois todos aqueles que morreram serão ressuscitados. E é muito mais do que um resgate somente de nossa alma para estar junto com Deus. Mas no dia em que houver o juízo final, sim, haverá a recuperação do nosso corpo físico, quer seja onde estiver, inteiro ou depositado em uma sepultura, ou cremado, ou talvez até depois da doação de órgãos, não tem nenhuma importância, como foi o fim de cada uma das pessoas. Este mesmo corpo que foi consumido pela terra receberá a glória de Deus e será restaurado para viver ao lado de Deus no novo céu e a nova terra, providenciados pelo próprio Deus desde a eternidade. Aonde será isso? Não sabemos. Quando que isso vai acontecer? Também não sabemos. É até importante que nós não saibamos para não criar nenhum tipo de ansiedade ou expectativa com muita antecedência. O que devemos prestar bastante atenção é sobre o que podemos fazer enquanto esse dia não chega. Isso nós sabemos e a Igreja acaba ensinando a respeito disso, a sua grande missão, ao longo de toda a sua existência. O nosso maior objetivo enquanto nós estamos aqui no mundo é preparar nossa alma para quando esse dia chegar, para que sejamos levados na fé verdadeira e então aguardarmos o restabelecimento também do nosso corpo. O que de mais preocupante pode acontecer com a nossa vida é chegar ao fim dela sem a verdadeira fé. E há uma sensação de desespero, talvez até aquela falta de rumo tão grande que um vazio terrível toma conta do coração daqueles que não têm certeza se estão salvos. Chegar no leito da morte sem a fé verdadeira no seu coração é a sensação mais terrível que pode acontecer para um ser humano, pois há o pensamento de completo abandono. E a pergunta é evidente: o que será então da nossa alma lá no além? O que será feito de nós quando enfrentarmos a passagem então dessa vida? Como nós seremos recebidos? Para o ser humano cristão, existem dois lugares, dois destinos: salvação e condenação, o lado bom e o lado ruim, o céu e o inferno. Para quem não tem fé, não conhece o ensinamento sobre Jesus Cristo e a palavra de Deus, existe nesse período de vida uma falta de preocupação, porque não sabem o perigo que estão correndo, ou até se sabem, fazem de conta de que não tem tanta importância assim. Bem,
mas para quem conhece a Jesus Cristo como seu verdadeiro e único Salvador, pela fé verdadeira nele, há um só caminho, que é o céu e a salvação. Apesar de haver ainda o inferno, o cristão, pela fé em Jesus Cristo, terá salvação garantida, o que é o grande objetivo da nossa vida aqui no mundo, fortalecer essa certeza no coração de cada um. Quanto mais firmamos a nossa fé em Jesus, com a leitura da palavra, frequência em locais onde ela é anunciada, contato com o estudo verdadeiro da palavra de Deus e com ele viver até o último dia de nossa vida aqui no mundo, podemos ter a certeza que vamos desfrutar de toda a eternidade de sua maravilhosa companhia. E no dia do juízo, teremos o restabelecimento também do nosso corpo glorioso para ficarmos junto com Deus no céu. Deus não fica feliz com a condenação, nem mesmo com a condenação dos piores criminosos do mundo. Ele, na verdade, quer que todos se arrependam e tenham fé nele para viverem ao seu lado pela obra de salvação de Jesus Cristo. A casa de Deus tem espaço para todos, e isso é maravilhoso. Quanto às boas obras que o texto fala que são o compromisso do cristão para a salvação, existe um pequeno detalhe que precisa ser novamente lembrado e gravado em nosso coração. Prestem bem atenção. Não são as boas obras que produzem a salvação. É exatamente o contrário. É a salvação já nossa, a partir desse momento que começa a tomar consciência de que Deus é bom e nos salva através de Jesus, que nos transforma, então, em instrumentos de suas mãos para então fazer as boas obras nesse mundo. Boas obras é fruto da fé, que já habita dentro do nosso coração. Fé salvadora, verdadeira. Não são boas obras que criam a fé, mas é o resultado exatamente da salvação, o fazer o bem e viver de modo coerente. Isso é ensinado de todo o tempo pela nossa igreja, a ponto de que as pessoas fiquem tranquilas e não se preocupem em ter que fazer coisas para mostrar aos outros que a fé já está em seu coração. É isso que cria nas pessoas a alegria da salvação e automaticamente vão fazer coisas boas para transformar esse mundo num mundo melhor. Não existe de forma alguma algum tipo de cálculo ou medição que possa dizer a proporção de fé através da quantidade de coisas boas que alguém vem fazendo nesse mundo. Isso é uma coisa natural. E nós não vamos nem perceber que estamos sendo pessoas boas no mundo, fazendo então boas obras há muito tempo. Não vai ser nada forçado, será natural. Deus mesmo oferece para nós podermos viver, trabalhar e nos divertir para a glória de Deus em todo momento, enquanto estamos aqui, fruto da verdadeira fé. E isso, de fato, é a melhor boa obra que podemos fazer. Fiquem bem, obrigado pela companhia e nos vemos na próxima.